Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais, no site do Jornal Económico e na Bola TV, mas também em formato podcast. O Conselho do Seixal vai ser a casa do primeiro pavilhão olímpico de gelo em Portugal. Num investimento de 10 milhões de euros e um prazo de construção de 3 anos, este projeto é visto pela Federação de Desportos de Inverno Portuguesa como um marco histórico para o desenvolvimento dos desportos de inverno no território português e uma oportunidade para alavancar as modalidades de gelo no país. Na segunda parte deste Jogo Económico, o Pedro Flávio, presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, estará connosco para nos falar sobre o presente e futuro destas modalidades. Mas, para já, avançamos para a rúbrica Hat-Trick. Como sempre, trazemos para cima da mesa 3 números que marcaram a semana e, como sempre, tenho comigo Luís Tavares Bravo e Jorge Faria de Sousa mais uma vez neste Jogo Económico, a quem agradeço a vossa presença. E vamos começar pelos 46 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto pagou nos últimos 10 anos em contratações feitas ao Atlético Madrid, como foi o caso nesta última época, ou melhor, na atual temporada, com a contratação de Samu Omorodion por 15 milhões de euros. Estes valores surgem através dos dados feitos pelo Transfer Market, que analisou desde 2014 a que clubes Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto mais pagaram para contratar os jogadores. Já vimos o Futebol Clube do Porto. No caso do Sporting, o Famalicão foi quem mais lucrou em negócios feitos com os Leões, com as transferências de Pedro Gonçalves e Manuel Ugarte, que renderam aos cofres famalicenses 26 milhões de euros. Já o Benfica permitiu aos holandeses do Feyenoord o encaixe de 38 milhões de euros com as contratações de Coxu e Frederic Ornses. Luís Tavares Bravo, claramente aqui uma aposta de Futebol Clube do Porto e Benfica mais pelo mercado internacional, o Sporting mais virado para o mercado interno. Isto mostra bem aquilo que foi nos últimos 10 anos a capacidade financeira dos 3 grandes de investir a nível de transferências. Antes de mais, agradecer o convite novamente e cumprimentar o painel e os nossos telespectadores lá em casa. Eu julgo que estes números não são interessantes, mas não serão totalmente indicativos daquilo que é a estratégia de cada clube. Eu penso que, no caso do Futebol Clube do Porto, haverá maior tendência na aposta nacional do que aquilo que é percepcionado pelos números que nós temos relativamente ao Transfer Market, obviamente que fez 2 ou 3 aquisições cirúrgicas. Se olharmos, por exemplo, para o caso do Benfica, eu diria, sim, há ali uma estratégia já diferente. Eu acho que no caso do Benfica há, evidentemente, uma aposta muito grande na promoção de talentos da academia para colocar rápido e depois colocar no mercado internacional e depois cirurgicamente ir buscar alguns jogadores mais diferenciados para fazer a diferença. No Sporting, houve, apesar dos números evidenciarem que o Famalicão beneficiou muito e mostra o Sporting um bocadinho como operador de compras a nível dos clubes de primeira divisão nacional, eu diria que se calhar nos últimos 2 anos, se olharmos para a estratégia, o Sporting também internacionalizou um bocadinho a sua forma de fazer as coisas. Foi buscar estes talentos, mas também foi buscar jokers, e Ullmann, agora este jogador também dinamarquês. Portanto, há aqui também uma estratégia que tem a ver com a internacionalização. Portanto, eu diria que sim, os números são interessantes, mostram um Sporting que foi capaz de ir buscar algum talento a nível nacional, mas pagou bem. Eu diria que o Porto também foi buscar talento a nível nacional, se calhar pagou menos e por isso não aparecem nos rankings, mas em termos de estratégia não nos diz tanto quanto aquilo que nós queremos pensar. Claramente, se calhar diz mais sobre o Benfica, que claramente é um clube que tem procurado sempre fazer isso, até porque é uma lógica financeira, depois tentar ir buscar sempre dinheiro cada vez que os jogadores rodam lá fora. O Sporting, eu diria que está a entrar se calhar um bocadinho nesta lógica e foi buscar sim 2 ou 3 jogadores ali ao Famalicão que de facto eram bastante bons, teve essa oportunidade e pagou bem por eles. O Porto, eu diria que se calhar dos 3 até é o que mais vai procurar a partir de agora jogadores a nível nacional e tem tentado fazê-lo, mas com custos relativamente baixos e por isso não aparece neste ranking. Isto é... Será mesmo assim, Jorge? Poderemos ver esta inversão de tendência e se calhar daqui por 10 anos estarão as contas feitas de outra forma? Bem, sobre estes números, e antes de mais cumprimentar-vos aos dois e a todos os que nos estão a seguir, sobre estes números eu acho que há aqui notas importantes para analisarmos estes números. Por um lado, este valor do Atlético de Madrid está muito ligado àquele período de Lopetegui sem grande sucesso, e onde
o Porto recrutando muito o Atlético de Madrid e até no mercado espanhol, nem sempre teve sucesso e nem sempre rentabilizou esses ativos. Sendo que é evidente neste momento, olhando ao rendimento, o Samu é uma aposta claramente ganha, onde de resto o Porto pagou 15 milhões por 50% do passe do Samu e é um jogador que tem vindo a ser absolutamente determinante no 11 de Vítor Bruno. No caso do Benfica, acho que o Luís tem toda a razão e falamos de 2 jogadores neste momento muito influentes para Bruno Lage. De resto, recordar apenas que o Coxu foi a maior transferência de sempre do Benfica e na última época teve uma época muito difícil, acaba por se afirmar agora com Lage. Veremos se, olhando à idade, é um jogador que ainda, além de desportivamente, se financeiramente o Benfica ainda irá rentabilizar ou não este ativo. No caso do Sporting, destacar, e parece muito relevante se olharmos para estes, e o Luís referia isso, olhar para estes 2 últimos mercados, eu acho que a nota dominante é a percentagem de acerto. Olhamos para a importância de Gyökeres e de Yilmaz. No último fim de semana, com o Radar, em poucos minutos, faz 2 golos ao Braga, é absolutamente decisivo. Eu acho que tem sido, através de ter um bom scouting, e nós referimos aqui muitas vezes isso, que é fundamental, identificar talento jovem que se possa rentabilizar e que mais à frente, consoante o rendimento esportivo, possa representar grandes transferências e sobretudo, olhar também no âmbito do Sporting para estes 2 jogadores, mas focando se calhar um bocadinho no Famalicão. A Pedro Gonçalves e o Ugarte foram 2 grandes transferências, 2 jogadores que até inicialmente o Sporting comprou apenas 50% dos espaços, depois acabou por recuperar percentagens gradualmente no decorrer do contrato dos jogadores, mas dizer que o Famalicão é de facto um bom exemplo da importância que é ter um bom scouting. Ao mesmo tempo é uma equipa que é sempre competitiva e normalmente tem estado sempre no topo de cima da tabela classificativa, muito próximo, até cada vez mais a aproximar-se dos lugares de acesso às competições europeias. E recordar, além destes 2 exemplos do Manuel Ugarte e do Pedro Gonçalves, recordar, por exemplo, a venda do Luís Júnior, que sai no último mercado de transferências por 12 milhões de euros para o Villarreal, e eu acho que para um guarda-redes é um valor muito significativo e isto representa também o bom trabalho que o Famalicão tem vindo a fazer. Sem dúvida. Avançamos já para o segundo número, que são os 443 milhões de euros que vale atualmente o plantel do Sporting, e recorrendo aqui outra vez ao Transfer Market, que com a Liga dos Campeões a meio do seu formato de liga atualizou os valores de mercado das 36 equipas em competição, e olhando para os emblemas portugueses, o Sporting, com este valor de 443 milhões de euros, ocupa o 17º lugar, mantendo a mesma posição do ranking a quando da última atualização feita em setembro. Já o Benfica tem o seu plantel avaliado em 335 milhões de euros e desceu uma posição, passando agora para o 20º lugar por troca com o PSV Eindhoven. Luís Tavares Bravo, é também aqui um reflexo a nível de plantel desta desvalorização do plantel do Benfica, a refletir-se também naquilo que tem sido a campanha desportiva do clube. Eu, por acaso, o que acho até pouco... Eu julgo que o Sporting, o plantel do Sporting, não tenho os valores detalhados de base, mas diria que o Sporting vale à saída do jogo com o City bastante mais do que o início de setembro. Porque normalmente, e essa é a minha impressão, obviamente que cada caso é um caso e depois depende também da idade dos jogadores, mas o que é assim, as equipas que façam uma boa performance desportiva na Champions, tendencialmente passado 2 ou 3 meses, têm um plantel mais valioso. Eu diria que o Benfica passou a perder um lugar, vale sensivelmente o mesmo, tem também muito a ver com isso e com o facto de não estar a disputar ainda o primeiro lugar na Liga Portuguesa, e também ter um plantel se calhar um bocadinho mais velho do que é tradicional até no plantel do Benfica. O que eu diria que para mim é a nota mais interessante, não creio que espelhe verdadeiramente a realidade, tem a ver com o valor do plantel do Sporting estar ali. Eu julgo que só o jogador Vítor Gyökeres valerá sensivelmente bastante mais depois do jogo com o City. E Jorge, se calhar agora, quando voltarmos a falar, se a equipa do Sporting fizer não digo um resultado idêntico, mas uma vitória sobre o Arsenal, na próxima jornada poderemos ter este valor de plantel a valorizar ainda mais. Não é preciso isso. Acho que o Sporting deu um passo absolutamente fundamental com esta vitória frente ao City, absolutamente surpreendente, uma noite extraordinária, uma grande exibição, sobretudo na segunda parte, aí acaba por golear o City, que é uma grande surpresa para a Europa do futebol. Mas se olharmos para o trajeto, estamos a falar de 3 vitórias e um empate.
e curiosamente até, por exemplo, o Sporting venceu o Lille por 2-0, o Lille que depois foi vencer o Real Madrid E o Atlético Madrid. Portanto, o Sporting está de facto a fazer uma grande campanha. Eu diria que para o Benfica vai depender muito do próximo jogo fora. É certo que o Benfica ainda joga com o Bolonha, mas o jogo frente ao Mónaco fora pode ser absolutamente determinante se quiser entrar nas contas para estar, não nos 24, eu acredito que ambos vão estar. Acho que o Sporting tem aqui 2 jogos onde vencendo pode estar de facto nos 8 primeiros, o Bruges e o Bolonha, que são equipas que eu acho que estão ao alcance da equipa do Sporting. O Benfica acredito que esteja nos 24, portanto estará no play-off, mas para a performance desportiva do Benfica será muito importante esses 2 jogos. Destacaria Bolonha e Mónaco fora, que é o próximo jogo, porque depois sabemos que tem uma deslocação a Barcelona, recebe ainda ao Barcelona e tem uma deslocação às Juventus, e portanto é um calendário que parece mais difícil do que o próprio Sporting, que ainda recebe Arsenal e também tem uma deslocação a Leipzig, portanto veremos o que é que terão as contas. Eu acho que isto tem a ver com 2 fatores que o Luís referiu. Por um lado, a média de idades, e o Sporting é uma das equipas mais jovens na Liga dos Campeões, com a média de idades mais baixa, e portanto, olhando para o rendimento desportivo e para a idade, pelo potencial, vão ser jogadores com valor de mercado muito superior. Por outro lado, o Benfica não tem feito uma Liga dos Campeões tão positiva, embora tenha goleado o Atlético Madrid num jogo absolutamente extraordinário, provavelmente na melhor exibição da época, a par da vitória frente ao Porto no último fim de semana, mas tem uma média de idades mais elevada. Casos, por exemplo, de Di Maria, é um jogador que não se irá valorizar muito mais. E vamos falar precisamente de média de idades neste último número, e já estamos praticamente em cima do tempo. Falamos deste terceiro número, que são os 99 milhões de euros, que colocam o João Neves como o 5º jogador mais valioso abaixo dos 21 anos, no mais recente estudo do Observatório de Futebol, que criou uma lista dos 100 jogadores mais valiosos abaixo dos 21 anos, e onde o atual jogador do Paris Saint-Germain, com 20 anos de idade, ocupa o 5º lugar do ranking, que é liderado por Lamine Yamal do Barcelona, com um valor de 180 milhões, e onde entram também o jogador do Sporting, Ousmane Diamond, com 48 milhões, o benfiquista André Sheldrup, avaliado em 18 milhões e meio, e Roger do Sporting Braga por 14 milhões. Luís Tavares Bravo, aqueles 60 milhões de euros por os quais João Neves são vendidos, se calhar souberam mesmo a pouco, tendo em conta esta avaliação. É uma das críticas que a atual direção do Benfica tem sido confrontada nos últimos anos. Obviamente que há aqui atenuantes, isto depende muitas vezes. Nós tivemos um mercado já muito inflacionado por fundos de investimento, e que este ano não foi dessa forma, mas de facto este ano eu julgo que houve de facto, houve ali, em termos de timings e da gestão dos processos, alguma desilusão, algum desapontamento. Mas o João Neves é um jogador que tem tudo pela frente, e acho que pode valer muito mais do que isto, mas isto também é como, às vezes a bola vai para o lado, ou o jogador tem uma lesão e as coisas não funcionam. Gonçalo Ramos também saiu por 80 milhões, na altura também acho que soube pouco para quem estava habituado a transações acima dos 100 milhões de euros, e os pontas de lança valem mais do que valerão também médios ou defesas, dependendo obviamente do caso de cada um. Mas foi o negócio que foi feito na altura, e portanto às vezes nós, como não temos bola de cristal, nunca sabemos muito bem. Eu diria que houve mais, se calhar, alguma falta de competência a gerir os timings das transferências, e que fez com que o negócio fosse, se calhar, este e não o melhor. Se calhar o João Neves também não deveria ter saído na época passada, também se pode julgar isso, mas isso também é fruto daquilo que foram as falhas, digo eu, e do Benfica não se ter sido campeão. Portanto, um clube português, quando é campeão, consegue vender muito melhor qualquer jogador, e eu acho que é isso. Jorge Farissos, em 30 segundos, é assim mesmo? O facto do Benfica não ter sido campeão obrigou a vender João Neves por um valor bastante abaixo daquilo que era a sua cláusula? Não, acho que também tem a ver com o contexto. O Benfica vem de épocas consecutivas acima de 100 milhões de euros de investimento, ganhando muito pouco. Venceu com o Roger Schmidt, mas antes disso teve 3 anos, julgo eu, ou seja, nos últimos 6 o Benfica venceu apenas um campeonato. E, portanto, com investimentos muitas vezes acima de 100 milhões de euros, e, portanto, vê-se sempre obrigado a vender. Olhando para os ativos que tinha, o único ativo que efetivamente, fruto do rendimento desportivo que teve ao longo da época, que viu o seu valor
incrementado ao longo da época passada, acabou por ser João Neves. É um grande talento do futebol português, acabou por ser ainda assim uma grande transferência, porque eu acho que os clubes portugueses têm muita dificuldade em recusar um negócio de 60 milhões, independentemente depois do Rui Costa vir dizer que vendia só pela cláusula e depois acabou por ter que fazer um acordo abaixo desse valor, porque efetivamente, olhando para o plantel na altura, não tinha nenhum outro jogador, a não ser provavelmente António Silva, que tinha vindo do Europeu e de uma época em que não tinha tido o mesmo rendimento que tinha tido na época 22-23. Sem ser António Silva, não tinha mais nenhum ativo que pudesse valorizar, sobretudo, e fazer uma transferência nesta ordem de grandeza. Jorge Ferreira de Sousa, Luís Tavares Bravo, voltamos já a seguir para a segunda parte deste jogo económico, onde vamos olhar para o presente e futuro das modalidades desportivas de gelo em Portugal. Estamos de volta para a segunda parte do jogo económico. O Concelho do Seixal vai ser a casa do primeiro pavilhão olímpico de gelo em Portugal. Num investimento de 10 milhões de euros e um prazo de construção de 3 anos, este projeto é visto pela Federação de Desportos de Inverno Portuguesa como um marco histórico para o desenvolvimento dos desportos de inverno no território português e uma oportunidade para alavancar as modalidades de gelo no país. Para nos falar sobre o presente e o futuro destas modalidades, temos connosco o Pedro Flávio, presidente da Federação de Desportos de Inverno Portuguesa, a quem agradeço desde já a sua presença neste jogo económico mais uma vez. Pedro, começo por lhe perguntar, depois do sucesso da pista de gelo na Serra da Estrela, o que é que esta mudança de paradigma com a construção deste pavilhão, o que é que podemos esperar para as modalidades de gelo no país? Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez com vocês. De facto, é um marco histórico para a Federação, é um ponto de viragem para os desportos de inverno, principalmente para os desportos de gelo, porque com a construção deste pavilhão, um pavilhão de dimensões olímpicas, que terá uma pista de 60 por 30 e depois 4 pistas de curling, vamos poder desenvolver as nossas modalidades de gelo dentro do país. Nós hoje temos apenas a nossa Serra da Estrela Ice Arena, que foi uma pista de gelo que a Federação construiu em 2021 e onde desenvolvemos as nossas modalidades. É lá que temos as nossas academias de hóquei no gelo, de patinagem artística, e é lá que os nossos atletas treinam semanalmente, entre início de novembro e final de abril. É lá que fazemos também algumas das nossas competições nacionais no que diz respeito às modalidades de gelo. No ano passado fizemos o Campeonato Nacional de Patinagem Artística, fizemos também, pela primeira vez, um Campeonato Nacional de hóquei no gelo 3x3, e esse tem sido o caminho no desenvolvimento destas modalidades. Com este pavilhão que pretendemos construir, como disse muito bem, nos próximos 3 anos, 4 anos no máximo, será com toda a certeza fundamental e muito importante para que as nossas modalidades possam crescer. Estas modalidades de gelo e as modalidades em geral da Federação têm crescido em número de praticantes, em número de clubes, mas este pavilhão será um ponto de viragem no desenvolvimento dessas modalidades. Nós hoje, para podermos ter os nossos atletas das modalidades de gelo ao melhor nível, temos constantemente que viajar para outros países, para a Espanha, por exemplo, com a Federação Espanhola, com que temos uma excelente relação e fazemos estágios principalmente em Madrid, mas depois na patinagem de velocidade, por exemplo, os nossos atletas viajam muitas vezes para a Holanda, para a Erevin, onde costumam treinar na pista de Tialf. Este investimento fará essa mudança. Os nossos atletas vão passar a poder treinar praticamente todo o ano nesta infraestrutura, porque esta infraestrutura é para estar a funcionar durante o ano inteiro, e será com toda a certeza fundamental para que daqui a algum tempo possamos estar a ver outro tipo de resultados no que diz respeito a estas modalidades. É certo que esta infraestrutura, este pavilhão, já não estará concluído a tempo dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em 2026. Pergunto-lhe, já estando as qualificações abertas e tendo, como disse, os atletas portugueses que treinar noutros países, o que é expectável, ou seja, o que é que podemos esperar dos nossos atletas para esses Jogos Olímpicos de 2026? Olha, nós temos, nas últimas edições de Jogos Olímpicos, temos vindo também a crescer. Em Pequim 2022 nós participámos
com 3 atletas, 2 atletas de esqui alpino, um rapaz e uma rapariga, 2 atletas de esqui alpino e um atleta de ski de fundo, ou seja, 2 modalidades. Estamos a trabalhar neste momento para conseguir ter mais atletas e em mais modalidades. Nós neste momento temos um programa de preparação olímpica a funcionar, onde temos atletas de esqui alpino, esqui de fundo, um atleta de patinagem artística também, 3 atletas de patinagem de velocidade de gelo e também uma equipa de 2 atletas de bobsleigh, uma modalidade onde há 35 anos não competíamos, tivemos uma equipa nos Jogos Olímpicos no Canadá, 35 anos atrás, mas na época passada voltámos às competições, competimos nas taças da Europa da modalidade e os atletas estão a preparar-se já para entrar em competição muito brevemente. Em dezembro será a primeira etapa da Taça da Europa de bobsleigh em Innsbruck, na Áustria, e os atletas estão a treinar e a trabalhar com vista a tentar essa qualificação. Seria de facto extraordinário se nós conseguíssemos levar os 2 atletas de esqui alpino, atleta de ski de fundo, mas também conseguir abrir uma vaga no bobsleigh, que seria muito bom, no Bob 2, e também na patinagem de velocidade. Nesta última modalidade, a patinagem de velocidade tem tido um crescimento muito interessante na Federação de Esportes de Inverno. Nós, em 2024, tivemos nos Jogos Olímpicos da Juventude com 4 atletas, 2 rapazes e 2 raparigas, que conseguiram resultados muito interessantes. Primeiro, a qualificação de 4 atletas foi extraordinária, porque Portugal nunca tinha qualificado atletas de patinagem de velocidade para os Jogos Olímpicos da Juventude e fizemos ocupando a cota máxima. Apenas 12 países levaram os 4 atletas permitidos e Portugal foi um deles. E depois, nesses Jogos Olímpicos, a Jéssica Rodrigues, por exemplo, terminou na 6ª posição na prova de mass start, conseguindo um diploma olímpico para os desportos de inverno. Sinal que estes desportos estão a crescer e que podemos ter esperança de conseguir qualificar um atleta para Milão 2026. Seria de facto um marco muito importante para esta modalidade. Vou abrir aqui a conversa ao nosso painel, começando pelo Luís Tavares Bravo. Depois daquilo que ouvimos aqui e desta aposta cada vez maior, faz sentido este investimento em Portugal nas modalidades de gelo, sendo nós um país onde o inverno é pouco rigoroso e onde é mais acentuado na região norte, e nomeadamente depois ali na Serra da Estrela? Antes de mais, agradecer a presença ao nosso convidado e saudar a nossa audiência. Mas eu diria que sim. Eu fico, obviamente, tinha aqui um duplo contentamento, porque primeiro porque eu acho que aquilo que foi o nosso resultado olímpico ainda este ano mostra que a infraestrutura ajuda a vencer. Aliás, já foi assim também um pouco no desporto rei, no futebol. Depois, eu moro também bem perto do Seixal e, portanto, acaba por ser, acho que é um equipamento que efetivamente é importante e faz falta, sobretudo sendo nós um país com pouca, como disseste, com outro tipo de condições climatéricas e obviamente que isso vai ajudar a ter bastante mais resultados e mais atletas. Obviamente que aqui eu estou habituado a olhar para o Seixal, se calhar como um município mais ligado à vela e ao rio e esse tipo de modalidades. Não gostaria de deixar de ter aqui a oportunidade de perguntar porquê a escolha da localização, se houve outras áreas, se existe aqui alguma questão que tem a ver com os praticantes ou com uma aposta também na implantação da modalidade na área metropolitana de Lisboa. Mas obviamente que acho que é de saudar e acho que vamos ver resultados de certeza, como vimos no ciclismo de pista e como vimos também no futebol depois da construção da cidade do futebol em Oeiras. Não é que a infraestrutura é que ganhe, mas ajuda a ter mais atletas e melhores resultados. Pedro, não sei se quer responder à pergunta do Luís Tavares Bravo, o porquê da escolha do Conselho do Seixal para este pavilhão. Olha, nós temos, este é um trabalho que temos vindo a desenvolver já há alguns anos. É um tema que está bastante estudado pela Federação, porque, de facto, nós há uns anos percebemos que este investimento seria fundamental. O exemplo que foi dado da questão do velódromo de Sangalhos é muito pertinente, porque se nós olharmos para 15 anos atrás e quando uma infraestrutura daquela natureza foi construída e, de alguma forma, algumas pessoas questionavam se seria ou não importante
para um país como Portugal, que não tinha tradição no ciclismo de pista, mas sim na estrada. Eu costumo dar esse exemplo como um exemplo de grande sucesso, porque se esta infraestrutura não tivesse sido construída, 15 anos depois não estaríamos a celebrar as medalhas que tivemos em Paris 2024. E no nosso caso é esse caminho que nós queremos fazer também. O Seixal, especificamente o Seixal, nós estávamos a fazer fizemos vários estudos para perceber onde é que este pavilhão devia ser implantado e chegámos à conclusão que teria que ser numa localidade da área metropolitana de Lisboa, por um conjunto de razões, uma delas pela questão da demografia, pela questão do número de habitantes, porque no fundo uma infraestrutura destas precisa de público, precisa de quórum, precisa de praticantes, precisa de pessoas e teria que ser construído numa área onde vivesse muita gente. Depois porque a localização é excelente, está muito próximo, o terreno que foi negociado com o município de Seixal está muito próximo de uma estação de comboios, com excelentes acessos depois a Lisboa, em poucos minutos, cerca de 16 minutos, as pessoas podem ir desta estação em Campos, ou em Lisboa, e depois porque está localizado ao lado de um complexo desportivo, que é o Complexo Desportivo Carla Sacramento. É uma área do desporto, há um investimento grande no município de Seixal nesta questão do desporto, e vimos aqui um conjunto de outras questões relacionadas com geografia, com as acessibilidades, uma data de questões que tornaram este sítio muito apelativo e que nos fez tomar esta decisão. Eu não tenho dúvidas que este investimento será mesmo a diferença, fará toda a diferença a partir do momento em que tiver a ser construído, até porque nós temos um conjunto de projetos para depois desenvolver no pavilhão que vão além só da questão do treino das seleções e este pavilhão, o programa e o pavilhão está a ser pensado de uma forma que possa receber estágios e competições internacionais. Nós estamos ligados a várias federações internacionais, temos 12 modalidades de 8 federações diferentes, internacionais, mas no que diz respeito às modalidades de gelo, há uma procura grande dos países do norte da Europa e mesmo dos Estados Unidos e do Canadá, de alguns locais em Portugal e Espanha para, fora das suas épocas desportivas, poderem fazer estágios para aproveitar um pouco também do que estes países têm para oferecer, não sei, de problema, e até mesmo relacionado com. Mas este pavilhão está a ser pensado nesse aspecto também, e está a ser pensado de uma forma que tire partido também deste nosso clima favorável, deste nosso sol, porque uma infraestrutura destas, se for bem pensada e se recorrer a energias renováveis e se for uma infraestrutura praticamente autossustentável, vai tornar o seu funcionamento e a sua vida útil muito mais facilitada, porque, ora, vejamos, nós temos alguns exemplos, nós quando começámos a fazer este trabalho fizemos muita investigação e ligámos a equipas projetistas que estão muito habituadas a fazer estas coisas. Na Noruega e na Suécia há pistas de gelo que são 85%, 90% sustentáveis e dependendo apenas de 15% a 10% de energia da rede. Nós queremos fazer em Portugal é isso ou ainda um pouco mais, porque de facto nós temos condições para tirar partido do nosso sol e não sendo um país de neve e de gelo, somos um país de sol e tirar partido desse sol vai ser muito importante para o funcionamento desta arena. Por exemplo, eu há uns tempos vi a arena de hóquei no gelo de Las Vegas, onde joga uma das equipas da NHL, está no meio do deserto com 40 e tal graus e eles usam muito tiram partido dessa localização também para estas questões de energia. Muito bem. Jorge Faria de Sousa, numa modalidade que é pouco vista em Portugal, e recuando aqui aos Jogos Olímpicos deste ano de Paris, onde vimos os atletas portugueses a deixarem algumas críticas à falta de apoio da parte do Estado, acreditas que com a construção deste tipo de infraestruturas pode ser uma forma de chamar a atenção também do Governo para que este tipo de modalidades que são menos praticadas no nosso país por diversas razões, como o Pedro aqui disse, poderá ser um fator decisivo para que estas modalidades ganhem uma maior alavancagem no país? Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença do Pedro e a disponibilidade para estar connosco. Eu acho que, sobretudo, a Federação colocou-se aqui com uma questão que é, não há muita tradição, fruto também das condições climatéricas que temos. Se olharmos
até há 2 décadas ou há 3 décadas para cá, os períodos em que havia uma pista natural na Serra da Estrela eram muito mais prolongados do que são hoje. Isto também é fruto das alterações climáticas e, portanto, este era, acredito eu, mais um desafio, e o Pedro depois poderá responder se era ou não, se isto estava também na base deste projeto ou não. Mas, na realidade, se olharmos hoje, para podermos utilizar a pista natural da Serra da Estrela, o período é muito mais curto. E, portanto, um projeto como este, o Luís falou aqui e bem do exemplo do ciclismo de pista, olharmos também para o trabalho que foi feito pela Federação Portuguesa de Canoagem há 2 décadas a esta parte, e terem boas infraestruturas e boas condições para os atletas e para os clubes é absolutamente fundamental para termos mais atletas nas grandes competições, mais clubes, e, sobretudo, olhando para um desporto em que existe sempre essa limitação geográfica e, portanto, olhando para o nosso país, o único sítio possível para praticar desportos de inverno seria na Serra da Estrela, mas com essas limitações que eu referi há pouco. Acho que este projeto vem democratizar o desporto, os desportos de inverno, e isso também é uma nota relevante que me parece importante aqui deixar. E, aproveitando isto, questiono ao Pedro se tem algum estudo ou alguma perspectiva a partir do términos do projeto e da construção do pavilhão, a partir daí, quais é que serão a progressão no crescimento no número de atletas, sobretudo entre crianças e jovens, porque esse, acredito eu, seja um dos maiores desafios, que é fazer crescer a prática de esportes de inverno, sobretudo entre os mais jovens. Pedro, o Jorge colocou aqui várias questões em cima da mesa. Peço-lhe de uma forma sucinta que responda a todas elas, nomeadamente esta questão do estudo e este desafio para a integração dos mais jovens, até porque já estamos perto do final desta entrevista. Relativamente a esta questão, nós estamos a trabalhar sobre um conjunto de dados e dar também essa nota. Nós temos uma parceria agora com a Universidade Nova, estamos mesmo a fazer um trabalho para perceber qual é o impacto que este pavilhão virá a ter na sua envolvente e no concelho de Seixal, qual é o impacto económico que isto vai ter. Relativamente à questão dos atletas, o que nós estamos a fazer e que hoje já fazemos na infraestrutura da Serra da Estrela, por exemplo, o ano passado passou para a pista de gelo da Serra da Estrela mais de 12.000 pessoas, sem contar com os atletas de seleção, com os atletas que treinam diariamente nesta pista. E trazemos todas as semanas, durante estes meses, estudantes de muitos pontos do país e de várias escolas do país. O que nós podemos fazer no Seixal, e que estamos já a trabalhar, é criar um conjunto de projetos com as escolas, com as associações desportivas, com as IPSS, com o apoio do município, para, no fundo, alavancar na zona à volta desta infraestrutura e em todo o conceito de Seixal, e puxar para estas modalidades outras associações que hoje não têm a ver com os desportos de inverno. Os nossos clubes estão espalhados um pouco por todo o país, inclusive na Ilha da Madeira, e com toda a certeza que naquela região os clubes que hoje praticam outras modalidades, algumas delas são, por exemplo, praticam patinagem de rodas, colocam em patins, praticam outras modalidades, atletismo, mas há uma procura bastante grande, e nós somos contactados diversas vezes por pessoas que pretendem praticar estas modalidades no gelo e que não têm uma infraestrutura perto de casa, nesta questão, falando diretamente na zona da Grande Lisboa, vão passar a ter uma infraestrutura disponível todos os dias. Por isso eu não tenho dúvidas nenhumas que o aumento e o crescimento destas modalidades será exponencial. Nós hoje temos alguma dificuldade em ir aumentando o número de atletas, embora nos últimos 4 ou 5 anos esse crescimento tenha sido bastante significativo. Não tenho dúvidas que com esta infraestrutura disponível todos os dias ali e com treinadores que vamos formar, também esta questão importante. Nós, com uma infraestrutura destas, vamos poder formar os nossos treinadores em Portugal, vamos poder formar os nossos treinadores nesta infraestrutura e vamos poder-los ter disponíveis para poder apoiar estes clubes, para poder apoiar os nossos atletas todos os dias nesta infraestrutura. Porque, vejam, uma das dificuldades que nós temos é essa, é conseguir ter as pessoas a trabalhar diretamente com os atletas numa base regular, quando temos que fazer viagens constantes para estar nas melhores condições possíveis.
Quando falávamos há pouco da questão da Serra da Estrela, há aqui duas questões diferentes, que é as modalidades de neve em Portugal só se podem praticar mesmo na Serra da Estrela, e vamos ter que continuar a fazê-lo. A Serra da Estrela, como referiram e bem, tem-se denotado uma baixa gradual das condições, há cada vez neve a menos, mas também a tecnologia tem permitido que a produção de neve artificial tenha criado condições para que esta infraestrutura tenha conseguido continuar a funcionar. Nós, o ano passado, conseguimos fazer campeonatos de ski, campeonatos de snowboard, muito também porque a infraestrutura, a Serra da Estrela, a estância de ski Serra da Estrela conseguiu produzir neve e conseguiu ter, num período mais alargado, recorrendo a essa neve artificial. Com a questão do gelo, as condições são diferentes porque é uma infraestrutura que está climatizada e que nós sabemos que funciona dentro dos períodos que nós queremos que funcione. Haverá alturas em que poderá estar aberta ao público para a recreativa, mas haverá períodos fechados específicos para que os nossos atletas possam treinar todos os dias e estar nas melhores condições. Muito bem, Pedro Flávio, o nosso tempo chegou ao fim, a conversa estava boa, mas não temos mais tempo para continuar esta entrevista, mas estão lançadas aqui as bases para que as modalidades desportivas de gelo possam crescer cada vez mais no país e de forma sustentada, e certamente com a construção deste pavilhão isso irá acontecer e teremos também certamente mais oportunidades para falarmos. Mais uma vez agradeço-lhe a sua presença neste jogo económico e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Já a seguir, na terceira parte do jogo económico, avançamos para as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e a altura para as escolhas da semana. E Jorge Faria de Sousa, começo pelo teu número, que é o 0 e que está relacionado com a última gala da Federação Portuguesa de Futebol com as Esquinas de Ouro. Sim, realizou-se nesta semana que estamos a gravar a gala das Esquinas de Ouro. E eu acho, e este 0 tem que ver com a Federação Portuguesa de Futebol se ter esquecido de um ex-jogador, de um ex-treinador, de um ex-dirigente, de uma das figuras mais marcantes da história do futebol português, de uma das maiores figuras da história do Sporting Clube Portugal, de um jogador que foi 30 vezes internacional, que fez 7 golos ao serviço da seleção, que venceu ao serviço do Sporting 2 campeonatos, uma supertaça, 2 taças de Portugal, que tem ao serviço do Sporting mais de 400 jogos, que tem mais de 250 golos, que é o jogador, que era o jogador na história da Liga Portuguesa com mais jogos, e recorde-se na altura, era a Federação responsável pela Liga Portuguesa, e gostam muito de dar prémios platina e não discutem a importância de Cristiano Ronaldo, mas a Federação Portuguesa de Futebol esqueceu-se do Manuel Fernandes, do grande Manuel Fernandes, e eu acho que é absolutamente lamentável. Luís Tavares Bravo, o teu número, passamos do 0 para os 115 mil, que é a aposta dos clubes da Premier League em dimensionar cada vez mais os seus estádios e a aposta nas receitas. É verdade, são 14% de aumento da audiência média da Liga, mas vai muito mais além que isso, é sobretudo a aposta em estádios de nova geração e numa orientação estratégica que aponta a Liga Inglesa, para além de já ter os melhores recordes, de já ter os maiores recordes em termos de receitas televisivas e de direitos de comerciais, quer e reconhece a importância das arenas e da sua importância para gerar negócio no futuro, num mundo que se vai tornar cada vez mais 5G, portanto o Game Day, e isto é muito importante porque é transformador para a indústria e é algo que os clubes portugueses, que têm menos receitas televisivas, devem também olhar como guidance. Saiu esta semana no Financial Times e, portanto, é um número que vale a pena olhar. E Jorge Faria de Sousa, a tua figura está também relacionada com o universo leonino. Agora já não, mas falamos obviamente de Ruben. Continuamos a Premier League agora. Destacar o Ruben, que acho que não sei se foi o melhor treinador da história do Sporting, não foi o treinador com mais vitórias, ficou com esta saída, ficou em segundo lugar como treinador com mais vitórias na história do Sporting Clube Portugal. Foi um treinador que teve estabilidade, que deu estabilidade ao clube, que permitiu ao clube vencer títulos, e foram 2 campeonatos, 2 taças da Liga, uma supertaça, que sai com 11 vitórias por 11 milhões no dia 11, e portanto também os números têm essa graça, mas sobretudo olhar para o trajeto de Ruben Amorim e dizer que marcou muito o futebol português.
Acho que, independentemente dos adeptos serem de que clube forem, reconhecem que trouxe uma nova forma de comunicar, trouxe uma nova forma de jogar, uma melhoria contínua no modelo de jogo que foi implementando ao longo dos anos, e o Sporting exibicionalmente foi sendo de época para época cada vez mais forte. Agora acho que no United vai ter um grande desafio, porque olhando para o plantel do Sporting, tem melhor plantel no Sporting do que tem no United, com exceção se calhar de Bruno Fernandes e de um ao outro, e para o próprio João Pereira, que já foi apresentado esta semana como o sucessor do Ruben Amorim. Acho que para ambos vão ter, eles que são muito amigos e isso é público, ambos vão ter 2 grandes desafios pela frente. E Luís Tavares Barov, passamos de alguém que já deixa saudades nos adeptos verde e branco para uma figura que está cada vez mais a entusiasmar também outros adeptos de verde e branco, e passamos do pé para a mão com a entrada finalmente de Nemias Queta no 5 inicial dos Boston Celtics, atuais campeões da NBA, a afirmar-se o português nos atuais campeões da NBA. Sim, acho que Nemias Queta é um atleta que deve, à semelhança do que nós vimos muitas vezes no futebol, mas desta vez de uma modalidade também altamente mediática, sobretudo no outro lado do Atlântico, foi o primeiro português a entrar na NBA, conseguiu ultrapassar numa série de 2 ou 3 épocas, deixar de ser um jogador de rotação e passou a afirmar-se, a aparecer muito no ano passado, na época em que os Celtics foram campeões e mereceu o seu anel. E esta semana, eu até para além das palavras de Mazzulla, portanto o treinador dos Celtics, onde diz que Nemias está preparado para ser um jogador cada vez mais importante na estratégia dos Celtics, e se calhar temos a afirmação, portanto é esse o destaque, é a afirmação do primeiro jogador de sempre da NBA e que pode arrastar muita gente à volta deste desporto. É uma oportunidade também para a Federação Portuguesa de Basquete olhar e perceber como é que pode utilizar isto para ativar a modalidade mais em Portugal. Já foi a segunda maior modalidade, hoje não tanto, mas é uma oportunidade porque anda muito à volta do marketing e isto é um número de assinalar para o atleta e também para a modalidade em Portugal. E que no final desta época possamos ver outra vez Nemias Queta com mais um anel de campeão da NBA no dedo. Jorge Faria de Sousa, Luís Tavares Barov, mais uma vez obrigado pela vossa presença. Termina assim mais um Jogo Económico. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Volte também connosco, porque já sabe, aqui mostramos-lhe sempre os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.